Quem pratica atividade física sempre fica com uma certa dúvida em relação à alimentação. Afinal, o que é mais indicado comer antes e depois do treino? Quem responde pra gente é ela, a Nutri Sabrina Trevisan. Olá, Sabrina, Oi, bom dia, seja bem-vinda mais uma vez. Tudo bem? Tudo bem, Senta aí você? no nosso sofá. Eu tenho muitas dúvidas sobre esse tema, confesso pra você, eu sou uma praticante aí de vários tipos de atividade física, mas eu nunca sei o que eu como antes e o que eu como depois. É uma dúvida bem frequente. E quando o paciente chega para você, qual a dica básica que você dá? O que você se sente bem? Porque primeiro a gente tem que pensar o que vai trazer conforto pra gente no treino, né? E o que eu percebo? Tem pessoas que necessitam comer para ir treinar, mas tem pessoas que não conseguem comer para ir treinar. A pessoa que precisa comer, ela vai passar mal se ela não comer. E a pessoa que não consegue comer, ela vai passar mal se ela comer. Entendi. Mas, por exemplo, eu já ouvi, agora você vai tirar essa dúvida, que se a gente faz a atividade física em jejum, a gente não está queimando gordura, caloria, a gente está queimando proteína do nosso corpo, é verdade? Não, isso não é verdade. Quando a gente treina em jejum, a gente vai catabolizar mais, ou seja, a gente vai acabar utilizando mais ácidos graxos como fonte de energia, ou seja, a gente vai utilizar a gordura como fonte de energia. Tá? E agora, se a gente comer um carboidrato antes, a gente vai utilizar o carboidrato como fonte de energia. O que a gente não pode é ficar muito tempo sem aminoácido na corrente sanguínea. Então, vamos supor que essa pessoa, ela jantou 7 horas da noite e foi treinar de manhã, vamos colocar lá 7 horas da manhã. Então, ela já não tem um perfil de aminoácidos interessantes na corrente sanguínea. Isso vai fazer ela perder massa muscular? Não, se ela consumir algum aminoácido de rápida absorção imediatamente após o treino. Traduzindo, tá? Aminoácido de rápida absorção é o quê? Seria um whey protein hidrolisado, porque daí ali a gente já tem aquele aminoácido já em quebra para absorção, ou a gente tem sachês de aminoácidos prontos também já de maneira rápida para uma rápida absorção. Uma fruta, vale? Não, a fruta é um carboidrato. Tá. Aí no caso teria que ser mesmo um suplemento, porque ela tá muito tempo sem aminoácido na corrente sanguínea, tá? Pode ser um whey protein isolado, whey hidrolisado, que é mais comum de encontrar, pode ser também, tá? Não tem problema. Eu preciso dessa reposição mais imediata. Agora, se ela consumir um aminoácido de longa duração na corrente sanguínea, antes de dormir, vamos colocar que ela consuma lá umas 9 horas da noite uma albumina, que tem a clara do ovo, mas tem para comprar em pó também. Certo. Até o outro dia de manhã, aí tudo bem, ela já vai ter um perfil de aminoácidos interessante na corrente sanguínea. O que é o exercício? Geralmente a gente fala mais exercícios de força, né? No exercício, para a gente fazer a hipertrofia, a gente tem a lesão das fibras musculares. Depois a gente precisa regenerar elas. Então, o que a gente vai precisar no pós-treino? De carboidrato e proteína. Carboidrato para repor glicogênio e a proteína para repor os aminoácidos lesionados. Então, a hipertrofia, ela nada mais é que a gente rasgar essas fibras musculares, literalmente, e regenerar. Entendi. Rasgar e regenerar. Você trouxe uma lista, né, Sabrina, de alimentos que a gente pode comer antes e depois. Vamos começar, então. Isso aí é o antes, né? O pré-treino. Isso. Então, vamos lá. Beterraba é carboidrato. A beterraba, ela é um carboidrato de pico glicêmico mais baixo, mas longa duração. Já ouviu falar da palatinose? Não. A palatinose, ela é um tipo de carboidrato muito utilizado em bike, por exemplo. Porque vai perdurar por muito tempo e vai dar energia por muito tempo. E ela é bem interessante porque ela é um tipo de palatinose, né? Natural, vamos por assim. Certo. E outra coisa que é muito legal nela, que além dela dar essa energia por um longo prazo, ela tem nitrato que melhora a absorção de nutrientes pelo músculo durante o exercício. Que maravilha! Então, é um super aliado. Eu costumo falar que você fazer um suco de beterraba, bater a beterraba com suco de uva, pode ser esses integral de garrafa de vidro. Ah, sei. Orgânico de preferência.
bater com ele. E um matcha. O matcha é o chá verde em pó. Tá ali. Aquele chá verde ruim. Quando bate junto no suco de uva, ele fica quase imperceptível. Entendi. Mas hoje a gente tem alguns produtos que incrementaram com o matcha para ficar com sabor de suco. Então fica mais fácil o paladar. Eu sou suspeita porque eu gosto do matcha, mas é um em 1 milhão que gosta do matcha. É verdade. Juntando os três, dá o quê? Então, o matcha, a gente tem uma ativação das catecolaminas durante o exercício, ou seja, vai favorecer a perda de gordura durante o exercício. O matcha também tem cafeína, o que vai ajudar no rendimento desse treino. E ele é um polifenol incrível, então tem uma ação antioxidante fantástica. O suco de uva também tem a palatinose e tem o resveratrol, que é um antioxidante potentíssimo. Então a gente pensa assim, a gente está numa lesão, a gente rasga esse músculo para regenerar. A gente tem uma inflamação, então a gente precisa combater essa inflamação. Então, alimentos antioxidantes e anti-inflamatório vai ser muito interessante. Certo. A banana e outras frutas, elas são indicadas, então, antes do treino? São. Ali a gente vai ter tanto carboidratos com uma absorção maior, tanto com uma absorção mais lenta. Mas, enfim, o carboidrato, ele te dá energia. Então, se você tem o hábito de treinar em jejum, mas está sentindo muita fraqueza, muito baixo rendimento, de repente colocar uma fruta que tem uma digestão mais rápida, como uma banana, uma xícara de café, você pode colocar por cima dessa banana até uma canela, um cravo em pó, que vai ter uma digestão mais rápida e vai te ajudar a ter um rendimento. Porque as pessoas que gostam de treinar em jejum, geralmente ela tem uma digestão mais lenta. Então, esse alimento no estômago acaba voltando e gerando uma sensação muito ruim. Então, o ideal é que seja alimentos que tenham uma saciedade mais rápida. Ou outra ideia é 1 hora antes do treino consumir o suco de uva com o matcha e a beterraba. E a aveia dá para usar junto com as frutas também, Dá para colocar em cima das frutas também. A aveia, ela vai favorecer ali a quantidade de carboidrato. O que é interessante entender da aveia é que quando a gente vai no mercado, a gente vai ver aveia em flocos, farinha de aveia e farelo de aveia. Qual que é a diferença? A aveia em flocos é a aveia inteira, tem a casca e tem a aveia. A farinha de aveia é só o miolo triturado, então ali a gente vai ter mais carboidrato. Ela inteira, a gente vai ter uma quantidade legal de fibra e carboidrato. Certo. Tá? Eu gosto muito da inteira porque tem muita formação de fitatos no intestino, que é um antioxidante potentíssimo, é muito interessante. E já o farelo é só a casca, então a gente tem um teor menor de carboidrato e maior de fibra. Então, se a gente está pensando em aumentar esse carboidrato, ou o inteiro ou a farinha. Agora vamos ver os alimentos pós-treino, o que são indicados. Pães, uia! Para quem é amante de pão, prato cheio. E pode misturar com ovo também. Pode. Inclusive, dá até pra gente colocar no pré-treino aquele paciente que precisa de mais substância, sabe? De consumir. Dá pra gente colocar no pré também ali o pãozinho com o ovo. Tanto o carboidrato para dar energia e o ovinho para já ter aminoácido na corrente sanguínea. Também é interessante. Mas aqui a gente está pensando no pós-treino o quê? Lembra que eu falei do carboidrato para repor o glicogênio e a proteína para repor os aminoácidos. Então aqui a gente tem a opção do pãozinho, né? Que vai entrar como carboidrato. No pós-treino, o legal é que você pode usar mais tranquilamente um pão branco, porque vai ter uma absorção mais rápida e ali a gente está pensando em repor glicogênio. Então essa absorção mais rápida é interessante, principalmente aquele que ama um pãozinho francês. O pós-treino é um momento interessante para colocar. Ah, legal. Aí o frango e o queijo, que são proteínas também, que são proteínas, sempre buscar proteína mais magra, pode colocar um peixinho ali também, tá? Procurar proteínas mais magras, proteínas vegetais também pode entrar aí, como cogumelos, como soja, ervilha, tá? Se for pensar em suplemento, pode ser o whey protein, dependendo do caso, pode ser só isolado, só hidrolisado, a pasta de amendoim, a tapioca também é uma opção legal ali como carboidrato, tá? Aí você pode rechear essa tapioca com franguinho e queijo, por exemplo, uma delícia, né? Mesmo. Você pode fazer um patezinho com aquele frango e utilizar um creme cheese para fazer aquele patezinho, vai agregar teor nutricional ali, também é bem interessante. A pasta de amendoim é sempre melhor depois, então.
do Até treino? dá para colocar antes, mas o pós-treino é importantíssimo, tá? Então, assim, se você gosta de comer antes tudo bem. Só que depois a gente também vai ter que dar uma atenção principalmente no glicogênio. Porque a questão é os aminoácidos que estão na corrente sanguínea, né? Essa pasta de amendoim é uma pasta que eu gosto muito, essa que ela colocou aí, porque ela tem whey protein na composição, então ela tem uma quantidade de aminoácidos muito legal. Ela acaba tendo uma quantidade de proteína muito interessante por porção e ela tem uma lista de ingredientes bem limpa. Então, é uma pasta de amendoim que eu gosto muito, além de ter um sabor bem legal. E, por exemplo, se eu treinei, eu posso comer um prato ali de arroz com feijão e bife? Super! Depois, né? Depois, o almoço e o jantar, ele vai servir com tudo que você precisa para um pós-treino. Ali vai ter o carboidrato para repor o glicogênio, vai ter a proteína para repor os aminoácidos. A gente vai ter uma variedade gigantesca de micronutrientes, né, de vitaminas e minerais ali. Então, se você costuma treinar próximo da hora do almoço, quer voltar e jantar, tá ótimo. Procura fazer o jantar até 1 hora após o treino. Tá tudo bem, a gente tem um tempo, não vai perder músculo por causa desse período. Então, até 1 hora após o treino dá super certo. O jantar também. Então, se você treina à noite, vai chegar e jantar, tá ótimo. Não precisa se preocupar, porque ele vai suprir tudo que você precisa. E tem aquela regrinha de se você consumir menos do que você gasta, teu corpo vai estar sempre legal também, né, Sabrina? Sim, o ideal é a gente ter uma alimentação balanceada de acordo com a nossa necessidade. Então, se o objetivo é emagrecimento, a gente tem que gastar mais calorias do que consumir, pra gente ter um balanço energético negativo. Agora, se a gente comer mais e gastar menos, a gente vai ter uma balança positiva, onde a gente vai ter ganho de peso. Mas esse peso vai ser músculo ou vai ser gordura? Vai depender daquilo que você tá dando pro seu corpo, né? Se você tá treinando, se você tá tendo uma boa alimentação durante o dia, depois do treino ou antes do treino, está adequado, você vai hipertrofiar. Agora, se você tá comendo e não tá treinando, muito provavelmente vai ser gordura. Sabrina Trevisan, muito obrigada mais uma vez aí pelas suas dicas maravilhosas. Adorei. Imagina, obrigada eu pelo convite. Volte sempre, sempre.